nós podemos estar uma vez mais na casa do Senhor, para juntos oferecermos a Ele a nossa adoração. Mais um mês, junto com a mocidade, que o Senhor tem nos concedido poder estar. Se estamos aqui, é porque nós viemos com o propósito de adorar ao Senhor. Irmãos, segundo a leitura oficial, Lucas capítulo número 7, é o texto e o contexto que irei usar como base para a ministração da palavra do Senhor, sobre a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, versículo de número 44, 45 e 46, é o texto em que eu vou me utilizar para falar da palavra de Deus essa noite. Esse texto é um texto que fala muito ao nosso coração sobre a adoração. Amém? Quantos acharam Lucas 7, 44? Pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: remontando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas agora esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Irmãos, essa noite nós vamos entender a respeito dessa palavra que Deus colocou em meu coração, sobre os 3 tipos de adoração da mulher pecadora: a adoração através dos beijos nos pés, a adoração através das lágrimas nos pés, e a adoração também através do vaso de alabastro com unguento. Eu não sei o que você trouxe essa noite, se foi o choro aos pés de Jesus. Não sei se você chegou aqui nesta noite trazendo o vaso de alabastro com unguento. Também não sei se você chegou esta noite, ou de que forma você chegou esta noite aqui. Mas saiba que Jesus está aqui e Ele vai falar ao seu coração. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, e a maioria dos estudiosos diz que esse texto de Lucas capítulo número 7, eles dizem que não é a mesma mulher mencionada por Mateus capítulo 26, o Evangelho de Marcos 14 e João capítulo número 12. Porque a mulher mencionada em Mateus 26, Marcos 14 e João 12 diz a respeito da mesma mulher, a respeito de Maria, irmã de Lázaro. Dr. Lucas, no capítulo número 7, diz ser uma mulher da cidade de Naim. Tudo indica ser uma mulher da cidade de Naim. Cidade esta que Jesus, por ocasião de um convite feito por um fariseu, por nome de Simão, Jesus é convidado para participar de um banquete em sua casa. Mas nós, conhecendo a cultura da época de Jesus, não era apenas comum um fariseu convidar um mestre ou um sábio para participar em um banquete em sua casa. Era comum também um fariseu convidar um mestre ou um sábio para ter um debate teológico em sua casa. A título de informação, havia os fariseus,
fariseus, eles surgiram no século II a.C. aproximadamente. Os fariseus são aqueles criadores da sinagoga que nós conhecemos. Fariseus significa separados, mas a perseguição dos fariseus para o cristianismo havia aumentado pelos séculos. Eles ficaram conhecidos como fanáticos religiosos. Os fariseus, eles manipulavam a lei naquilo que favorecia os seus próprios interesses. Os fariseus faziam parte de uma cúpula judaica de Jerusalém. E essa cúpula judaica era composta por 3 classes de pessoas que eram interligadas entre si. Eram elas os escribas, que eram os doutores e os copistas da lei. Eram os anciãos, que eram aqueles que tinham a capacidade para dar conhecimento ou aconselhar pessoas. E havia os fariseus, que a respeito da religião, eles controlavam cerca de 60% da questão da religiosidade. Dos 3 aqui, os piores eram os fariseus. Se um fariseu estivesse aqui em nosso meio, num ambiente como esse, ninguém considerado impuro podia estar aqui. O que eles consideravam impuros para eles eram os leprosos, os mancos, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência física. Não podia estar num ambiente como esse. É bom lembrar também que na mesa de um fariseu, nada o que era considerado impuro podia estar sobre a mesa. E ninguém que para eles era impuro podia se assentar-se à mesa. Aqueles que os fariseus consideravam impuros eram os mancos, eram os aleijados, eram aquelas pessoas que a sociedade olhava e dizia: não vai dar em nada. Foi para um ambiente como esse, para a casa de um fariseu, que foi convidado Jesus de Nazaré. E quando Jesus é convidado para entrar em uma casa, Jesus entra para fazer a diferença. Quando nós convidamos Jesus para dentro da casa, Jesus entra para fazer algo diferente. Quando Jesus entra para dentro de uma casa, as coisas que não dão certo voltam a dar certo. As coisas que não andavam voltam a andar. Foi para a casa de um fariseu que Jesus foi convidado. Era comum ter na casa principal do fariseu as mesas baixas, e nas mesas baixas havia os divãs nas laterais. O que eram os divãs? Os divãs eram diferentes das cadeiras de hoje em dia. Elas eram poltronas que estavam reclinadas, e as pessoas se assentavam sobre esse divã, e ela tinha o apoio com o seu braço esquerdo. Ele ficava na diagonal um pouco de lado, apoiava o seu corpo sobre o cotovelo esquerdo, e os pés ficavam para trás. Por quê? Porque um serviçal da casa do fariseu iria por detrás do convidado para lavar os seus pés. Na casa de um fariseu era muito comum ter os melhores pratos da época, pratos estes que eram feitos de madeira. Havia uma diferença quando o fariseu convidava um sábio para a sua casa, ou quando ele convidava um mestre para a sua casa. O sábio, ele tinha direito a muitas honrarias, mas quando um fariseu convidava um mestre para a sua casa, ele era recepcionado com honrarias maiores. Vale lembrar algo aqui: Jesus não é apenas um sábio. Jesus não é alguém que nós podemos recepcionar de qualquer maneira, mas Jesus, ele é o mestre dos mestres.
Aleluia. Quando o fariseu convidava o mestre para a sua casa, ele tinha por direito chamar todas as pessoas de dentro da casa do sexo masculino para ficar na porta principal da casa, para que quando o mestre chegasse na casa, todas as pessoas do sexo masculino iriam beijar o rosto do mestre que era convidado. Quando Jesus chega na casa do fariseu, Jesus observa que não tinha ninguém na porta principal da casa do fariseu para beijar o seu rosto, o famoso ósculo santo. Jesus entrou na porta principal da casa do fariseu. Jesus deixa as alparcas, as sandálias na porta da casa do fariseu. E agora um serviçal da casa começa a conduzir a Jesus para a mesa no divã. Jesus se assenta na mesa. Estavam os mestres da localidade assentados na mesa. E após o banquete, e após o debate teológico, que às vezes ultrapassava a madrugada, lembra quando em Atos capítulo de número 20 a Bíblia diz que um jovem por nome Eutico, ele cai da janela porque a pregação passou da meia-noite. Quem estava pregando? O apóstolo Paulo. E quem era Paulo? Paulo era um mestre. Quando o mestre chegava na casa de um fariseu, o portão principal da casa era deixado aberto para que todos da cidade pudessem entrar para participar do debate. E quando entrasse dentro da casa do fariseu, eles ficavam nas janelas e também nas portas, mas eles ficavam atentos para ouvir a respeito das escrituras que os mestres estavam falando. A casa estava cheia. Na mesa estão os mestres, na mesa está o fariseu, mas na mesa está Jesus. Mas agora um silêncio tomou conta da casa. O fariseu não deu início para o debate. Há algo para lembrar aqui. Jesus não gosta de estar em um lugar que ele não é adorado. Jesus não gosta de estar em um lugar onde ele não é adorado. Eu trago uma notícia para você. Jesus está aqui. E se ele está aqui, nós temos motivos de sobra para o adorá-lo e para glorificar o seu nome. E como Jesus não gosta de estar em um lugar onde ele não é adorado, o Espírito Santo foi do lado de fora da casa em uma mulher pecadora e o conduziu para dentro da casa do fariseu. Ela passa pelo portão principal da casa do fariseu e, sem pedir licença, ela entra dentro da casa e vai no divã aonde Jesus estava. E o Dr. Lucas faz questão de dizer que a mulher foi por detrás dele. Mas por que a mulher foi por detrás? Você jamais conheceria uma pessoa em um ambiente como esse. Você nunca iria por trás dessa pessoa para conhecê-la. Você iria pela frente. Mas por que a mulher foi por detrás
A mulher foi por detrás de Jesus, porque ela não tinha a capacidade de olhar para o rosto de Jesus. A Bíblia não menciona o nome dela, mas a Bíblia menciona o que ela era: uma mulher pecadora. Ela não foi pela frente de Cristo, porque na sua frente está a sua glória. E porque ela foi por detrás de Jesus. Ela foi por detrás de Jesus, porque por trás de Jesus está a sua misericórdia. Glória a Deus. Diga comigo, o que é misericórdia? Misericórdia é a irmã gêmea da graça. A graça e a misericórdia, elas andam juntas. O que é a graça? A graça é você receber aquilo que você não merece. E a graça, ela tem princípios. E qual é o princípio da graça? É o amor e também é o perdão. Por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa do amor foi do Pai, e através do perdão veio através de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O que é a misericórdia? A misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Eu e você não merecíamos a salvação. Eu e você não merecíamos ser salvos. Eu e você nem tão pouco merecíamos estar aqui. Mas sabe o que aconteceu? Foi a misericórdia de Deus que entrou no meio da condenação que estava para nós e disse: não. Era Deus olhando para nós pecadores e dizendo: merece a condenação. Mas a graça de Deus, a misericórdia entrou na frente e disse: não. Ela vai por detrás de Cristo, porque por detrás de Jesus está a sua misericórdia. Lembra que quando Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo 33, Moisés queria ver a face de Deus, mas Deus disse: Moisés, ninguém vai ver a minha face e pode viver. Fica na festa, na fenda da rocha, Moisés, porque eu vou fazer passar por você a minha misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz que ela vai por detrás de Jesus e ela começa a chorar. As lágrimas dessa mulher são incessantes, que começa a molhar o seu rosto por completo. A mulher chegou na casa do fariseu, vai por detrás dos pés de Jesus, e a primeira atitude que ela faz é chorar. E ao mesmo tempo que ela começa a chorar, as lágrimas da mulher começam a cair nos pés de Jesus. Ela não entrou na casa do fariseu para ver o fariseu. Ela não entrou na casa do fariseu para chorar diante do fariseu. Ela não está chorando aos pés do fariseu. O choro dela é
dizendo para Jesus: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ela não chora para a pessoa errada, mas ela chora para a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus. Glória a Deus. Vamos tirar para Deus está dizendo para alguém: você está tentando chorar para todas as pessoas, mas você vem no ambiente certo e para a pessoa certa. Jesus está aqui. Glória a Deus. Você veio para o lugar certo e está para a pessoa certa. Jesus de Nazaré está aqui. E sabe quem te trouxe esta noite? Não foi o fariseu, mas foi o Espírito Santo, para dizer para você: a minha graça te basta. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Paulo disse para Deus: Deus, tira esse espinho da minha carne. Mas Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. É Deus, aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode levantar por um instante a mão e começar a glorificar. Glória a Deus. Você chegou ao lugar certo e para a pessoa certa. Jesus de Nazaré está aqui. O Espírito de Deus te conduziu para dizer para você: a graça de Jesus é suficiente, a misericórdia de Jesus é suficiente, o amor dele é suficiente, o perdão dele é suficiente. Aleluia. A mulher começa a chorar aos pés de Jesus. Aqui está se cumprindo um princípio bíblico do Antigo Testamento. Porque todo o cordeiro que fosse escolhido para morrer no dia do sacrifício, ele precisava passar por 3 exames distintos. Era o primeiro pela mão do levita, o segundo pela mão do sacerdote e o terceiro pela mão do sumo sacerdote. Quando chegava na mão do sumo sacerdote e o sumo sacerdote observava o cordeiro e tivesse dúvidas que aquele cordeiro era propício para o sacrifício, o sumo sacerdote mandava tosar o cordeiro rente ao couro. E quando tosava o cordeiro rente ao couro, ele mandava lavar os pés daquele cordeiro para o holocausto. Glória a Deus. Quando a mulher está chorando aos pés de Jesus, ela está dizendo em outras palavras: eu sei quem o Senhor é, Aleluia. eu sei o que o Senhor vai fazer por mim. O Senhor é o Cordeiro de Deus que vai morrer na cruz do Calvário. Glória a Deus. Santo do bom. Só que enquanto a mulher está chorando aos pés de Jesus, ninguém foi educado o suficiente para pegar pelo menos um pano para enxugar a casa do fariseu. Muito menos ninguém foi educado o suficiente para pegar um lenço ou uma toalha para ela enxugar o seu rosto. E como não teve ninguém educado o suficiente para dar um pano ou também uma toalha para ela enxugar os pés do convidado, a Bíblia diz que ela começou a soltar os seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus. Quem sabe você diz esta noite: eu faria isso. Eu sei que você faria. Mas é interessante nós compreendermos a cultura da época. A mulher nunca soltaria o seu cabelo na frente de outro homem. As mulheres, elas não andavam com os seus cabelos soltos na época de Jesus, não.
ela só poderia soltar os seus cabelos dentro da sua casa, na presença do seu esposo, porque soltar os cabelos era um ato de intimidade. Mas esta noite eu venho te dizer algo: é tempo e a oportunidade de quebrarmos esta tradição, é tempo de levantarmos as mãos esta noite, abrir o nosso coração, soltar o nosso glória a Deus, soltar o nosso aleluia. É um momento oportuno para dizer: Jesus, obrigado, porque enquanto você está aqui esta noite, você está dizendo: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Com esta atitude da mulher, ela está dizendo: Senhor, eu vim aqui em um ato de intimidade. Intimidade é adorar. Aleluia. Se você veio aqui nesta noite para adorar Jesus, você veio no lugar certo para ter intimidade com Ele. Intimidade é adorar. É a adoração. A palavra adoração vem do grego proskineo, que significa beijar, que vem do verbo também que quer dizer rosto ou face. Prosópono vem de própris, que significa a fronte ou entre os olhos. A palavra adoração quer dizer intimidade. Só adora quem é íntimo, e só é íntimo quem adora. Só pode adorar quem é íntimo, e só quem tem intimidade consegue adorar. Quem sabe há muito tempo você não tem intimidade com Jesus, mas eu venho te dizer algo esta noite: comece a adorar, que enquanto você adora, a intimidade vai sendo gerada. Aleluia! Enquanto você louva, quem sabe há muito tempo você não tem aquela intimidade com Jesus, mas Ele está dizendo: eu estou aqui e quero ver você me adorando. Glória a Deus, aleluia! A adoração é intimidade. A adoração é contar dele e para ele. A adoração se fala dele e para ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque enquanto nós vamos adorando a Jesus, nós vamos estabelecendo uma conexão com o trono. Em João 4, Jesus disse que o Pai está procurando adoradores. Não há outra coisa na Bíblia que Deus não procure senão adoradores. E surge uma pergunta: o nosso Deus perde alguma coisa? Ele não perde. Mas por que Ele está procurando verdadeiros adoradores? Se Ele não perde nada, a palavra procurar aqui é sintonia. Adorar não é só quem está cantando. Louvar é um dos elementos de adoração. Você pode estar na sua casa e no seu trabalho, adorando e glorificando a Deus. Os puritanos, eles faziam tudo com a intenção de glorificar o nome do Senhor. Se o puritano consertava um sapato, ele consertava aquele sapato como se fosse para Deus. Se o puritano fazia um pão, ele fazia aquele pão como se fosse para Deus. Se aquele puritano dirigisse para alguém, ele dirigia o carro como se fosse para Deus. Adorar não é só glória e aleluia, mas adorar é intimidade. Aleluia!
está aqui, irmão. Você chegou pensando que iria sair da mesma forma? Não, não, não. Vai sair daqui sabendo como se adora Jesus e como Ele quer que você o adore. Aleluia. Você não veio à toa nesta noite, mas Ele está dizendo: foi o meu Espírito que te conduziu aqui para te dizer: a graça dele é suficiente, a misericórdia dele é suficiente, o amor dele é suficiente, o perdão dele é suficiente. E enquanto você está tendo intimidade com Ele aqui, a adoração vai fluindo dos seus lábios esta noite. Aleluia. Porque enquanto você adora Ele aqui, Deus age em seu favor. Glória a Deus. Aleluia. Ah, se não fosse a graça dele sobre a tua vida. Ah, se não fosse a misericórdia dele na tua vida, aonde você estaria? Mas o amor dele foi lá. Quando todos te desprezavam, ele disse: vou lá. Glória a Deus. Aleluia. A mulher não tem um nome aqui na Bíblia. Ela é conhecida como mulher pecadora. Mas mesmo reconhecendo que ela é pecadora, ela vai diante da pessoa certa. Olham para ela e dizem: é pecadora. Olham para ela e dizem: é uma mulher pecadora. O pecado fez ela ser pecadora. Mas o pecado não impediu ela de chegar diante daquele que perdoa os pecados. O pecado não pode te impedir de chegar diante da presença de Jesus. Porque você só irá vencer o pecado se você já chegar diante da presença de Jesus. Glória a Deus. Quando a mulher estava nos pés de Jesus, Simão olha para Jesus e pensa consigo dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que tocou nele. Simão não falou nada, só pensou em Jesus, olhou para ele e disse: Simão, vou te dizer algo. Jesus, quem sabe, você nem falou nada, mas Ele conhece o teu pensamento. É verdade. Aleluia. Jesus contou uma parábola dizendo: havia 2 devedores, Simão. Um devia 500 dinheiro e o outro devia 50. E não tendo eles com o que pagar, o credor perdoou a ambos. Qual deles o amou mais? Simão olhou para Jesus e disse: eu tenho para mim que é aquele que mais perdoou. A de 500, Jesus disse: julgaste bem. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo aqui que o credor da parábola é o próprio Cristo. Os 2 devedores é a mulher e também o fariseu. Quem devia 500 é a mulher, enquanto o fariseu só devia 50. Porque no conceito da sociedade, a mulher pecava muito, então ela devia 500.
Já no caso do fariseu, por pecar pouco, ele devia só 50. Mas os dois têm culpa perante Jesus. Jesus está dizendo para o fariseu: fariseu, não importa se essa mulher deve ver 10 vezes mais do que você, nenhum de vocês tem como me pagar, mas eu cheguei aqui, fariseu, para perdoar vocês dois. Porque o perdão não se compra, o perdão se recebe. Jesus olhou para a mulher e disse: eu cheguei em tua casa, fariseu, e você violou todos os princípios de hospitalidade. Você não me deu atenção, fariseu. Mas olha, desde que eu cheguei em tua casa, esta mulher não deixa de chorar aos meus pés e enxugar os meus pés com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, fariseu. Desde que eu cheguei em tua casa, esta mulher não